Olá, tudo bem? Eu sou Diego Rodrigues Paes e essa é a nossa terceira aula referente à disciplina Estágio Supervisionado 2 para alunos do ensino fundamental. Só para recapitular, o meu RGM é 0631510 e a minha regente é a professora mestra Inês Welter Marx. Para esse nosso terceiro encontro, o foco vão ser os alunos do oitavo ano, também um pouquinho do nono ano, e a temática escolhida, a nossa aula vai ser em cima de recursos expressivos, tá? Então a gente vai primeiramente aí passar conceitual que são os recursos expressivos, vamos seguir a lógica das outras aulas, depois vamos tá apresentando aqui os principais, né, os mais utilizados, as ferramentas mais utilizadas, as figuras de linguagem mais utilizadas dentro da temática dos recursos expressivos. Vamos falar também um pouquinho daquelas que não são tanto, mas também a nível de conhecimento, e é legal que esse conhecimento é bastante interessante, né, para a formação do aluno, do estudante de língua portuguesa. Ele está muito vivo no ensino fundamental, no ensino médio, assim, preparação para o Enem é uma coisa que a gente vai tá convivendo bastante com isso, tanto o professor quanto o aluno. Isso aí também, independente do conhecimento do aluno referente às aulas, referente à vida acadêmica dele, isso aí é um conhecimento para a vida, é muito legal, ele é muito consistente. Espero que com essa pincelada que a gente vai dar no assunto, algumas portas sejam abertas, né? Desperte-se o conhecimento, a vontade e o interesse de cada um dos espectadores que vê em internalizar o assunto, e acredito que a gente, a pautar em alguns exemplos, a pessoa vai poder identificar alguma coisa que ela vê no dia a dia, e esse assunto vai ficar mais vivo no imaginário. Muita coisa legal. Vamos lá. Acho que é legal a gente inicialmente conceituar o que são os recursos expressivos, pautados inicialmente na premissa ali da comunicação. A gente sabe que o objetivo principal da comunicação é justamente a gente transmitir uma mensagem, né? O agente A, ele passar uma mensagem para o agente B. Se esse processo ele se realizar, pronto, a gente conseguiu confirmar, a gente conseguiu validar o que é comunicação. Porém, entre esse intervalo de você criar uma mensagem e transmitir ela, muita coisa pode acontecer. Ou seja, essa mensagem ela pode ser trabalhada. Essas palavras que formam, né, esses termos que formam a mensagem, eles podem ser analisados, eles podem ser estudados para ficar de uma maneira mais próxima daquilo que o leitor ou aquilo que o ouvinte vai se identificar mais. Aquilo de certa forma vai ficar muito mais chamativo. Então é muito mais fácil que essa mensagem ela ganhe, ela receba muito mais aderência. Ou seja, né, você pesquisar e formatar uma mensagem para que ela seja mais própria para aquele seu público-alvo, com certeza o resultado, né, o seu resultado em comunicar, ele vai ser mais efetivo, ele com certeza vai ser mais eficaz. Existem diversas figuras que fazem com que o texto ele se torne mais rico, até mais estético, mas com certeza o resultado dessas pessoas que vão estar observando vai ser muito mais positivo. Você vai ter uma internalização muito mais forte dessa mensagem. Bom, para a gente caracterizar os recursos expressivos, é legal que eles são caracterizados em 6 grandes grupos aí. A gente não vai conseguir aprofundar todos os subtópicos que tem, mas no total são 26 subtópicos, né? São 26 figuras, né, que são divididas lá entre figuras de linguagem, de construção, que a gente vai falar adiante. É importante a gente conhecer eles e qual que é a área de abrangente dessas figuras. Inicialmente a gente tem ali as figuras de semelhança, né, que elas abordam justamente, a ideia dela é fazer comparações com objetos, com elementos que tragam uma imagem mais firme, um ponto de referência ao imaginário ali do leitor ou do ouvinte, né. A gente pega lá, por exemplo, nesse grupo a gente tem lá a metáfora, nós temos a comparação, nós temos a catecrese, nós temos a onomatopeia. Mas é importante a gente saber que dentro do recurso expressivo, esse primeiro grupo, esse grupo de figuras, ele é formado pela figura de semelhança. E dentro delas nós temos 7 subtópicos ali, e cada uma delas ela tem uma característica diferente, né?
Só para repassar aqui: metáfora, a comparação, a antonomásia, personificação, a catecrese, a sinestesia e a onomatopeia. Mas o importante desse grupo de figuras é justamente você fazer uma referência, uma comparação, né, uma semelhança, digo, de um elemento da frase a um elemento que vai ficar no imaginário com vista a você enfatizar aquele exemplo, né? Por exemplo, se você pega uma música como a do Djavan, fala o amor é um grande laço, né? Um passo para uma armadilha. Você está usando fazendo uma comparação dessa característica do amor a um laço, né? Como se aquelas pessoas estivessem sendo presas ao sentimento, né? O importante é que a gente identifique que nesse exemplo, por exemplo, a gente tem a ideia de comparação. Você criar um ponto de vínculo. Por exemplo, se a gente pegar numa onomatopeia, é aquela que a gente até falou na aula 2, ela faz uma transcrição, né? Ela repete, ela passa limpo o som de um determinado objeto ou de um determinado animal para você caracterizar isso. Talvez se você colocar somente por exemplo, o tocar do sino, né? O sino tocou. Você consegue fazer com que o leitor ele imagine isso. Porém, se você repetir o barulho do sino, você consegue um efeito com maior aderência. Esse primeiro grupo, então, ele visa você criar esse modelo de comparação. Nosso segundo grupo aqui de recurso expressivo, né, justamente fala as figuras de contiguidade, né, ou as figuras de proximidade. Essa figura é muito interessante. Qual que é a ideia dela? Normalmente ela é representada pela metonímia, mas é justamente você substituir uma palavra da sua frase justamente por algo muito próximo, muito parecido. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você falar assim: eu vou beber uma Coca-Cola. Na verdade, você não está indo beber uma Coca-Cola, você vai beber um refrigerante. Porém, você atribui essa palavra próxima a uma marca próxima, né? Ou, por exemplo, se a gente pegar ali um exemplo do Drummond, né, que fala ali, ó, tem um poema dele que fala: o bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas, né? Então, na verdade, o bonde passa cheio de pessoas, né? E ele já atribui a uma outra característica para enfatizar, para dar um tom diferencial àquela frase. Nosso terceiro grupo de figuras é bastante interessante, porque a ideia dele se firmar fica justamente em você pegar ideias opostas. A gente está falando justamente das figuras de oposição. Nesse grupo a gente tem três figuras assim que são mais utilizadas. A gente tem lá o paradoxo, a ironia e a antítese, né? Como é que funciona cada um deles? O paradoxo justamente significa, ele se pauta em você pegar duas figuras distintas, né? Duas ideias distintas e colocar na mesma frase, né? E a mesma coisa de você, às vezes cria até uma coisa absurda, né? Você falar assim, eu estou com frio e estou com calor. Mas como assim você está com frio e calor? Mas o importante é a gente identificar que essa figura, e ela abre uma porta do tamanho do mundo para a poesia, justamente ela funciona em você colocar ideias opostas, né? Se a gente pegar lá, por exemplo, o Guimarães Rosa, na terceira margem do rio, ele fala: os tempos mudavam no devagar, depressa dos tempos, né? Devagar, depressa. Bom, enfim, essa é a ideia de você estar fazendo oposição das ideias para você criar um recurso que fixe mais essa frase no imaginário. A segunda é a ironia, né? Você falar justamente, a gente utiliza bastante isso daí no nosso dia a dia, na nossa linguagem cotidiana, né? É você atribuir um conceito totalmente inverso daquilo que é, né? É a mesma coisa de eu pegar e chegar e falar assim: olha ali o bandido, o assassino, como ele é bondoso. Que absurdo, né? É você falar justamente o oposto, mas até com um tom cômico, com um tom bem sarcástico, para você enfatizar essa ideia, né? Se você pegar lá em Machado de Assis, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai ver lá: Marcela amou-me durante 15 meses
211 contos de réis, né? Que bacana. Você faz essa jogada, né? E com certeza isso daí fica muito mais chamativo. Por fim, a gente tem a antítese, né? Que é você fazer uma relação de contraste, de contradição, mas um pouquinho diferente ali do paradoxo. Por exemplo, se você pegar Drummond lá na Nova Reunião, você vai ver lá o livro dele falar assim. Tem uma parte do livro lá do Nova Reunião que fala do Nova Reunião que fala: os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais, né? Olha que interessante. Você utiliza da ferramenta e esse contraste, essa oposição faz com que ele fique, esse poema ele fique bem mais vivo no imaginário ali do leitor, do ouvinte. É bem rico. Bom, o nosso quarto grupo de recurso expressivo, ele fala justamente das figuras de intensidade, né? Ele é representado por três figuras que a gente utiliza bastante. A gente tem a possibilidade de ver ela muito na literatura, tem a possibilidade de ver ela na mídia, na linguagem, até na linguagem jornalística, na linguagem de entretenimento, uma coisa que a gente usa muito no dia a dia. Dentro das figuras de intensidade, a gente tem três principais que a gente utiliza, né? Primeiro, o eufemismo, né? Segundo, a gradação e terceiro, a hipérbole, né? Só para a gente dar uma rápida repassada em cada uma, o eufemismo a gente utiliza assim para dar uma suavizada, né? Às vezes até quase esconder uma mensagem real. É a mesma coisa assim da gente pegar, por exemplo, chegar alguém e falar assim, em vez de falar assim, ó, a pessoa morreu, você chegar e falar assim, ela passou dessa para uma melhor, você dá aquela super suavizada, né? Às vezes você pega a pessoa tá com problemas tremendos, você fala assim, a pessoa está passando por ligeiras dificuldades, você dá aquela suavizada, a gente utiliza isso no nosso dia a dia. A segunda figura de intensidade fala justamente da gradação, né? É você construir um texto e colocando como se fosse um passo a passo, né? Uma continuidade daquela sua ideia. Se você pegar lá no Gregório de Matos e olhar lá o soneto a Maria de Povos, você vai ver lá uma passagem que fala em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. É a mesma coisa de você, olha que legal, você tem toda uma continuação, né? Você vai seguindo como se fosse um passo a passo, né? É a mesma coisa de você pegar assim, apenas um exemplo simples, né? Você colocar lá, nasci, cresci, vivi, morri. Você tem essa ideia de continuidade, uma ideia gradativa, então daí a gradação. E por fim, na figura de intensidade, a gente tem a hipérbole, que justamente você pegar e exagerar ao máximo aquilo que você quer falar, né? Quando você está com muito frio, você fala assim, estou morrendo de frio. Ou quando você está com fome, você fala assim, eu estou morrendo de fome. Não está morrendo, né? Você pode estar com uma fome danada, mas morrendo você não está. Então, a hipérbole seria nada mais do que você pegar e exagerar muito naquilo que você está falando. Nosso penúltimo grupo de figuras fala justamente do grupo de figura de repetição, né? Nada mais é do que você repetir alguma palavra, alguma ideia várias vezes para que essa ideia fique ecoando ali, para que ela fique mais forte tanto para o ouvinte, tanto para o leitor, né? Para essa pessoa que receba a mensagem, ela tem essa mensagem ecoando dentro do imaginário dela, né? Normalmente a gente tem aqui quatro figuras que a gente utiliza mais, a gente vê também bastante no dia a dia, mas também observa ela aí tanto na literatura, né, e quanto na linguagem jornalística ou na linguagem de entretenimento. A gente tem o pleonasmo, a anáfora, o polissíndeto e o quiasmo, né? Qual que seria, vamos passar rapidinho um pouquinho dele só para a gente pegar como que é legal, como que é interessante cada uma delas, né? Inicialmente ali o pleonasmo, né? É você fazer uma redundância, você repetir as ideias para que essa ideia fique mais forte, né? Quanto mais ela ecoar, mais ela vai ficar no seu entendimento no seu entendimento daquela mensagem, né? Se a gente pegar lá a música do Gilberto Gil, lá o Vamos Fugir, né? Vamos fugir para outro lugar, baby. Quer dizer, você já vai fugir para um outro lugar, né? Mas só o fato de você colocar essa ideia, né? O para outro lugar, você já dá uma fortalecida, na imagem, né? Às vezes fica uma coisa assim meio sem sentido ou desnecessária quando você vê lá no pleonasmo assim, eu vou subir para cima,
eu vou sair para fora, né, não, acaba até não sendo legal. Mas não significa que essa figura ela não pode ser utilizada de uma forma rica, né, para você valorizar alguma ideia e essa mensagem ficar mais viva. No segundo caso, a gente tem ali a anáfora, né? A anáfora nada mais é do que você pegar e repetir uma palavra algumas vezes seguida para que isso daí fique bem viva, né? A gente vai, só para pegar ali como exemplo, se a gente pegar Drummond e pegar o poema E Agora, José, tem a parte lá que fala assim: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse. Quer dizer, você usa várias vezes o se você, se você, se você, se você. Isso daí é uma forma de você observar e assim, você, né, qualquer leitor ele vai pegar, ele vai ter uma capacidade muito maior de memorizar isso aí. Então a anáfora ela está diretamente ligada a você repetir essas palavras, que ela é muito parecida ali com o polissíndeto. O polissíndeto, diferentemente da anáfora, ele também acontece uma repetição, porém não é de uma palavra, e sim de uma conjunção. Sempre você, lá na anáfora, você vai estar repetindo palavra, como a gente pegou lá no caso do se você do Drummond, porém no polissíndeto você vai ter a repetição da conjunção, né? Por exemplo, se você pegar uma frase assim como ou estuda, ou trabalha, ou tem vida social, ou tem saúde. Entendeu? Nesse tom. Ou estuda, ou trabalha, ou tem vida social, ou tem saúde. Então, olha que legal, você repetiu o ou, e você conseguiu valorizar mais essa ideia, né? Essa ideia de condição. Então, essa repetição, ela caracteriza o nosso polissíndeto, né? Por último, a gente vai falar do quiasmo, que é uma repetição cruzada ali, né? O som de Ki pode ser relacionado ao X, como se representasse uma cruz, né? Então, vamos colocar uma ideia um pouquinho diferente ali do polissíndeto, né? Só para a gente colocar essa ideia de repetição cruzada, né? A gente pode usar ali, não como condicionante, usar a frase e estudava, e trabalhava, e estudava. Observa que você tem uma repetição, mas você está invertendo a ordem ali, tanto do estudava para o trabalhava e depois do trabalhava para o estudava, né? É diferente ali do polissíndeto, que ele não tem essa obrigatoriedade de você repetir o termo, né? De você cruzar isso. Então essa daí foram as nossas figuras de repetição. Para a gente encerrar aqui, o último grupo que a gente tem é um dos que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Ele fala, mas assim, ele é bem interessante, a gente acaba utilizando isso no dia a dia, mas não tem muito no senso comum essa conceituação, né? A gente está falando justamente das figuras de construção, né? Ou as figuras sintáticas, mas eles têm um efeito bem interessante no texto, que ajudam bastante a você formatar uma ideia, né? A gente vamos passar aqui rapidinho, depois a gente segue essa lógica de falar de de cada um deles, né? O primeiro a gente tem a silepse, o hipérbato, a elipse, o zeugma, o assíndeto, a literação, a assonância e anacoluto, né? Cada nome diferente, a gente até é difícil de guardar, mas você vai ver que cada um deles tem uma função muito interessante e acaba pode ser utilizado para dar uma realçada e guardar a mensagem, né? A silepse nada mais é do que você atribuir ali uma característica diferente de um termo no outro, né? Por exemplo, você modificar o gênero. Se você utilizá-la assim, só para a gente caracterizar, usar a frase, uma frase de uma maneira bem coloquial, falar assim: a gente é novo. A gente é novo fica esquisito, mas você consegue entender bem a frase. A gente é novo. Passa uma ideia, a frase que você quer dizer, nós somos novos, mas fica legal para você caracterizar o exemplo ali da silepse. Ou seja, a palavra gente é uma palavra feminina e a palavra novo é masculina. E você pegar e utilizar, fazer essa brincadeira de passar uma característica, um gênero diferente à palavra, você tá caracterizando a silepse. O segundo que a gente tem ali é justamente o hipérbato. O hipérbato nada mais é do que você fazer embaralhar as palavras na frase, né? Deixá-las de uma maneira bem particular para que você
com esse efeito, né, você até intrigue lá o seu ouvinte, o seu leitor, fala, nossa, que escreveu diferente, mas essa mensagem acaba sendo de uma forma mais firme, ela acaba sendo guardada, né? Então, se eu pegar a frase ali, estudavam anteriormente com enciclopédia os alunos, né? Nós falamos, nossa, estudavam anteriormente com enciclopédia os alunos. Normalmente as pessoas falam os alunos anteriormente estudavam com enciclopédia, né? Essa maneira de embaralhar fica até puxa até um pouquinho pro cômico, né? Pro satírico, então acaba assim você memorizando essa ideia, aquela frase que acaba sendo a ideia de você usar uma figura, né? Você reforçar essa assimilação. A terceira que a gente tem ali, a elipse. A elipse nada mais é do que você ocultar um elemento da frase, né? Por exemplo, se você colocar uma frase ali, fiz uma redação hoje. Na verdade, você está escondendo, assim, você está ocultando o eu. A elipse nada mais é que você esconder esse termo da frase. Nesse caso, esconde o eu. Eu fiz uma redação hoje. E aqui você só usou o fiz uma redação. Escondeu um termo, você está utilizando da elipse. O zeugma é muito interessante também. Ele significa você escolher um termo, esconder, né, você ocultar um termo na progressão da frase. Por exemplo, se eu usar a frase lá, ele gosta de biologia, eu de geografia. Na verdade, você está escondendo o eu gosto de geografia, você está escondendo o verbo gostar. Ele gosta de biologia e eu de geografia lá. A pessoa que está vendo, ele já está entendendo que você está utilizando o verbo gostar, embora não está pronunciando ele. Então, você ocultar esse termo na progressão, você está utilizando da figura de construção do zeugma. A próxima é o assíndeto, né? O assíndeto é um pouquinho diferente, né? Você está excluindo também palavras, mas exclusivamente você está excluindo as suas conjunções, né? Está excluindo os seus conectivos. Por exemplo, se eu usar a frase acordei, comi, estudei e dormi. Não a conjunção, né? Você está escondendo lá aquela conjunção aditiva, o e. Então, você deveria ser, assim, na verdade, a frase ela tá subentendida. Eu acordei e comi, e estudei e dormi. Nesse caso do assíndeto, você está escondendo essa conjunção, o e. Então, ele é um pouquinho diferente do zeugma que você escolhe, que você tira uma palavra aleatória. Ali você está tirando obrigatoriamente um conectivo ou uma conjunção. A nossa próxima figura é a aliteração, né? A aliteração ela é bem legal também, que a gente lembra dos nossos trava-língua, né? Significa você utilizar ali palavras que têm a construção parecida, a grafia bem parecida, para você confundir ali quem está falando, né? Você fazer literalmente um trava-língua, né? Então você pegar o ditado infantil popular lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você está usando várias vezes palavras com a letra R, para que quem está lendo, quem está assimilando isso daí, vai fazer uma confusão danada, né? Ele vai ter uma dificuldade danada em pronunciar isso. O próximo que a gente tem é a assonância, né? A assonância, a ideia da assonância, ela é muito parecida com a ideia da aliteração, do trava-língua. Porém, ela não tem essa obrigatoriedade de você colocar palavras parecidas. É você colocar palavras com significado parecido. Isso aí era muito utilizado lá pelos poetas simbolistas. Né? No caso aqui a gente vai pegar uma passagem ali do Cruz de Souza, que fala de antífona, né? Ele fala lá na frase as formas alvas, brancas, formas claras, né? Alva, branca, claro. O significado é o mesmo, né? Então a ideia é você gerar essa confusão justamente utilizando palavras de mesmo significado. Um pouquinho diferente ali da literação, que é você utilizar palavras que têm a construção muito parecida, né? Para que a grafia confunda quem está falando e quem está ouvindo, né? Gera até esse desconforto e faz com que a mensagem fique mais viva. Por fim, a gente tem lá anacoluto, né? Anacoluto nada mais é do que você pegar um termo ali e deixar ele sozinho na frase.
sem uma conectividade com os outros elementos, para que você enfatize ele, você realce ele na frase, né? Por exemplo, se eu pegar a frase lá, matemática, aí fazer um segundo período, como aprender essa matéria? Observa ali que a palavra matemática ela ficou sozinha, ficou perdida, e ela fica até em destaque. Então a frase ela fica muito mais fácil de ser memorizada, né? Matemática. Vamos aprender essa matéria então. Esse mecanismo de você isolar um termo da frase para ele ficar destacado e de certa forma ficar com potencial mais forte de assimilação, de gravação, ele é chamado de anacoluto. Então, essas figuras que a gente utiliza ali na construção da frase, que foram muito utilizadas e são utilizadas na linguagem, na poética, e também são utilizadas no dia a dia, tem esses nomes um pouquinho confusos, mas elas são bem interessantes e podem ser muito úteis, tanto para a gente entender a leitura, né, absorver uma obra, e assim também como quando a gente for formatar nossas frases e enfim, e tá comunicando. Essa é um conhecimento muito rico e muito útil aí pra gente, tá legal? Bom pessoal, esse foi o fechamento da nossa terceira e penúltima aula aí referente à disciplina Estágio Supervisionado 2. Conhecimento bem bacana, falar sobre recurso expressivo. Isso é um conhecimento que a gente tem tanto para o professor, tanto quanto para o aluno aí no ensino fundamental e médio. É um assunto muito vivo. Ele vai estar presente aí nas provas de ensino médio, vai estar presente no Enem. Ele vai fazer parte do conhecimento de quem vai estar estudando um pouco de literatura. Ele ajuda bastante, ele enriquece bastante a capacidade de entendimento aí do aluno, do leitor, e é um conhecimento que vai para a nossa vida toda. Gostei bastante e é bom para nós também tá revisando isso daí. A gente coloca ali mais uma vez que, voltando à premissa da comunicação, o quanto que é importante a gente tá participando desse processo comunicativo. Então a gente entender que existem ferramentas que potencializam, né, o entendimento do aluno, né, que faz com que ele tenha uma facilidade de entender e de ser entendido, né, de conseguir captar esses mecanismos que foram colocados nas obras, é muito interessante, faz parte do desafio do educador. Então vale muito a pena a gente estar internalizando esse conteúdo. No mais, repito que foi muito interessante estar revivendo esse conteúdo, né? Acho que é importante para todo mundo e para mim foi muito produtivo, e agradeço a todos vocês. Muito obrigado.